Pessoal, bem-vindo novamente. Então, nós vamos dar início aqui ao módulo 4, medidas de controle de risco elétrico. Então, nós já falamos o que é medidas de controle nos itens anteriores aí, nos módulos anteriores. E agora a gente vai falar mais específico dos riscos na área elétrica, né? Na medida de controle de risco elétrico. Então, proximidade e contato com as partes energizadas. A NR10, ela divide isso em zonas. Então, você tem ali uma zona de risco, você tem ali uma zona controlada. E dentro da própria NR você tem uma imagem, que a gente vai ver ela logo logo, que mostra sobre isso. Então, o que é a zona de risco, né? É o entorno ali da parte energizada, tá? Então, para não ficar cansativo aqui, eu não vou ler todo esse slide, mas a zona de risco seria isso. Seria aquela área onde há um condutor, por exemplo, energizado. E o que é uma zona controlada? É o entorno, é a parte que está próxima à zona de risco, né? Então, o entorno da parte condutor energizado. Não segregada, né? Acessíveis às dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida por profissionais autorizados. Então, a zona de risco e a zona controlada são só trabalhadores autorizados. No decorrer do treinamento, a gente vai falar sobre o que é um trabalhador autorizado. Tá? O trabalhador autorizado não é simplesmente aquele trabalhador que está autorizado a acessar a área porque o coordenador o autorizou. Não é só isso. Nós vamos entender claramente isso. A gente precisa entender o que é um profissional capacitado, o que é um profissional qualificado, o que é um profissional habilitado e o que é um profissional autorizado. Né? Esse é um tema que gera muita confusão dentro da NR10, mas que nós vamos clarificar isso aqui nesse treinamento com certeza. Você vai sair daqui entendendo perfeitamente isso. Então, nós temos aqui uma tabela, na verdade é o anexo da própria NR, tá? E ele dá algumas informações bastante relevantes. Então, se a gente pegar a primeira coluna aqui, ó, faixa de tensão nominal da instalação elétricas, né, em quilowatts. Então, menor que 1. Qual é o raio, né? Então, qual é a delimitação entre a zona de risco e a zona controlada em metros? Então, ele está falando aqui que é 0,20. Qual que é o raio de delimitação entre a zona controlada e livre? Então, 0,70. Né? Então, 70 centímetros, 20 centímetros. Né? E aqui fica bem mais fácil de entender, que é a imagem. Então, nós vemos nessa imagem que além da zona de risco e a zona controlada, nós temos outras zonas aqui, que são você tem aqui zona de risco, que nós já abordamos, zona controlada, nós temos L, que é uma zona livre, tá? E o que é importante para a gente é enxergar isso aqui, ó, no desenho. Então, deixa eu pegar o laser aqui. Aí, olha só, como fica bem fácil de entender isso. Então aqui, ó, esse pontinho vermelho é o ponto energizado, né, que ele chama de PE. Ponto da instalação energizado. E você tem um raio aqui, que é a zona de risco. Tá? Zona de risco. E é importante a gente olhar para esse desenho e conseguir enxergar isso no nosso dia a dia, né? Trazer à nossa memória situações onde a gente lidar com esse cenário aqui. Então, zona de risco, zona controlada, tá? E aqui nós temos a zona livre. Aí sim, uma área que já é mais segura, né? Essa zona livre aqui. E aqui ele também fala de alguns outros pontos, né? Então ele tem aqui o SI, que é superfície isolante, então construída com material resistente, dotado de todos os dispositivos de segurança, que é uma barreira que você teria aqui, tá? Essas barreiras, como que ela nos ajuda? Você percebe que você não precisa de todo esse distanciamento para ter uma zona livre. A barreira te ajuda nesse sentido, tá bom? Então não é sempre que nós conseguimos ter isso, tá? Mas quando você consegue ter a barreira, você garante a segurança aí das pessoas, mesmo sem ter todo aquele distanciamento, tá bom? Então na figura 1 aqui a gente tem a distância no ar, que delimitam radialmente as zonas de risco, né, controlada e livre.
E aqui a distância no ar que delimitam, né, radialmente as zonas de risco controlada e livre, com interposição e superfícies de separação física adequada, que é o exemplo que a gente tem visto aqui. Legal? Qual é o nosso objetivo aqui? Extinguir o risco existente. O que você quer? Você quer extinguir, esse é o mundo ideal. Na impossibilidade da extinção dos riscos, deve ser adotado medidas para torná-lo tolerável. A gente viu isso lá no módulo 3, análise de risco. Na impossibilidade de obtenção de um valor tolerável, conviver com a anuência da responsabilidade frente a um acidente. Existem cenários de profissões que o colaborador trabalha com equipamento energizado. Então ele sabe, né, que existe esse risco e essa responsabilidade. São casos específicos onde, infelizmente, o colaborador está exposto ao risco. E esse controle é feito através de EPI, através de EPCs, que protegem muitas vezes a parte energizada ali. Então nós vamos falar aqui no 4.1 da desenergização. Então o procedimento para a desenergização, ao contrário do que muitos pensam, não consiste apenas em desligar um disjuntor ou abrir uma chave. É um processo relativamente complexo que, de acordo com a NR10, deve obedecer a seguinte sequência. Então aqui, senhores, é assim, todas as vezes que nós vamos executar uma atividade e é uma atividade envolvendo riscos elétricos, quando isso é possível, a gente tem que fazer o desligamento, desenergizar. Nada mais é do que o procedimento de LOT, o bloqueio, né, em alguns lugares. Esse bloqueio, ele tem uma sequência a ser realizada. Qual que é essa sequência? Então nós vamos seguir o que a gente vê aqui, ó. O primeiro é o seccionamento. O 2, impedimento de reenergização. Então muitas vezes vai ser colocado um cadeado, vai travar, algo que realmente impeça que o equipamento seja energizado novamente por uma pessoa desavisada, por exemplo, alguém que chega ali e não está sabendo do que está acontecendo. Aí você faz o que? O teste, né, de ausência de tensão. Verifica se realmente você já desligou, você impede que seja religado através de um cadeado e você testa, né, se realmente a tensão foi controlada, se ela foi zerada nesse caso. Aterramento temporário. Então o aterramento temporário não é sempre que você consegue aplicar, mas se a gente for dar exemplo de atividade de campo, o pessoal aí de linha de fornecimento, né, esses exemplos que nós colocamos aí, CPFL, Eletropaulo, muitas vezes eles aplicam isso. E a proteção dos elementos energizados. Tá? Então, quando não deu para fazer a desenergização, você pode usar uma proteção dos elementos energizados. E a sinalização de impedimento. Então, junto com o cadeado, você vai colocar um aviso. Claro que esse exemplo do cadeado que eu estou dando, senhores, é um caso mais um painel ali de uma máquina, por exemplo. O pessoal que trabalha na rua, né, Eletropaulo, por exemplo, é um outro cenário. Ali já não teria como fazer isso, é tudo via sistema. Então existe um procedimento interno. E eles precisam ter o CEP. Tendo o CEP, eles têm um procedimento interno obrigatoriamente. E eles seguem o procedimento interno da companhia que eles trabalham. Então talvez exista alguma diferença aí nessa sequência, mas de uma maneira genérica, esse exemplo que a NR10 nos dá. Isso é exatamente como está lá dentro da NR10. Então deve ser seguido aí. Quando não é possível, você tem os procedimentos específicos. Ok. Então o seccionamento, né? O que seria isso? Eu passei todos os itens e agora a gente vai reforçar eles aqui. É o ato de promover a descontinuidade da elétrica total, ou da eletricidade total, obtida mediante o acionamento de dispositivo apropriado. Né? Para a realização de manutenção em instalações elétricas, os circuitos devem ser seccionados por questão de segurança. Para o seccionamento, a carga deve ser retirada. Aí aqui a gente tem impedimento de reenergização, então mostra aqui sendo colocado o cadeado, a etiqueta, né? Então um exemplo aqui já de um painel. Aí aqui a gente tem a ausência de tensão, então o teste, né, pode ser feito, por exemplo, com um multímetro. E a variação, né, da efetiva ausência, a verificação da efetiva ausência de tensão nos condutores do circuito elétrico. Então nunca deve se confiar na simples conclusão de que o desligamento apenas garante a ausência de tensão.
Você precisa verificar. Obrigatoriamente esse check deve ser feito. A instalação da sinalização, então novamente a gente vê a etiqueta, tá? E sempre que isso for possível, você vai fazer o aterramento temporário. Tá? Então aqui a gente vê o pessoal fazendo aqui, né, uma reunião aí, avaliando como fazer, e aqui tem um exemplozinho de um aterramento temporário. Então, se eventualmente essa linha foi energizada acidentalmente, sem que o colaborador tenha concluído o trabalho dele, a corrente vai ser direcionada para o terra, garantindo a segurança desse trabalhador. Então, aqui é um exemplo, a gente vai ver mais sobre isso. Os procedimentos para execução de aterramento temporário são solicitar a solicitação de autorização formal, né? Então aqui é um modelo, um exemplo, evacuação da área, delimitação da sinalização da área, verificação de desindização, inspeção dos dispositivos a serem utilizados no aterramento temporário, ligar o grampo de aterramento primeiramente na malha de terra e em seguida a outra extremidade. Obedecer os procedimentos específicos de cada empresa, né? Isso aqui é o ponto-chave. Toda empresa que precisa de um aterramento temporário tem que ter um procedimento específico. Aqui tem um exemplo, tá? Novamente, comentei agora na imagem anterior, aqui está um pouco mais claro. Então, observação, na rede de distribuição deve-se trabalhar no mínimo entre 2 aterramentos. Então, o colaborador deve trabalhar entre os aterramentos. Então, você tem um aterramento, deixa eu mudar aqui para eu me ver, né? Se vocês estão conseguindo enxergar minha mão aqui. Então, você precisa ter um aterramento aqui, um outro aterramento aqui e o colaborador trabalhando aqui no meio. Então, é isso que está sendo falado aqui neste slide. Show de bola, senhores? Estamos juntos aí, estamos me acompanhando, espero que você esteja compreendendo. Qualquer coisa, volta e dá uma atenção maior aí, eu tenho certeza que você vai pegar aí toda essa informação. Um pouco mais de informações sobre os aterramentos, né? Então aqui tem alguns outros slides que tratam sobre esse assunto. Então você tem ali aterramento funcional, você tem um aterramento de proteção e você tem o aterramento temporário, que é o aterramento que nós estávamos tratando aqui até agora, tá bom? O que é um funcional? Então é a ligação através de um dos condutores do sistema ao neutro, né? O que é um aterramento de proteção? Ligação do terra, da massa e dos elementos condutores estranhos à instalação, né? Então quando ele chama massa, aqui está falando da carcaça, né, por exemplo, do equipamento. Então você tem um aterramento de proteção, que se tiver uma fuga de corrente, esse aterramento leva a energia ali para o terra. Então aqui mais um exemplo. Aterramento do neutro, né? Então ele mostra aqui nessa figura como isso deve ser executado. Então quando a concessionária de energia fornece alimentação em baixa tensão, o neutro é aterrado. O objetivo deste aterramento não é a proteção. Em um sistema trifásico equilibrado ligado em estrela, a corrente do neutro é zero. Entretanto, sabemos que a rede não está equilibrada, seja em função do aumento da demanda ou ligações ilegais a ela. Assim, existe uma corrente circulando por neutro e a ligação à terra é feita para que tal corrente tenha um caminho de retorno. Então, a segurança aí maior. E aí nós temos aqui o aterramento funcional e o aterramento de tipo PE. Né? Então, o aterramento funcional são aqueles aterramentos vindo do neutro direto para a haste do terra. Então, seria o terceiro pino, que de alguns anos para cá é regra. Tá? Então, tem exemplo aqui. Senhores, eu não vou ler toda essa informação, tá? Para não ficar tão cansativo aí para você que está me ouvindo. Se você quiser ter essa informação aqui detalhada, pausa o vídeo, faça a leitura aqui do slide dessa informação e fica mais simples e não fica tão cansativo aí para você, tá bom? Nós temos aqui no 4.10 o aterramento por razões combinadas de proteção e funcionamento. Então vai unir possibilidades, né? Como a gente veio tratando até agora. Então quando for exigido um aterramento por razões combinadas de proteção e funcionais, as prescrições relativas às medidas de proteção devem prevalecer. Tá? Então esse aqui é um esquema conhecido como TNS. Então vamos ver outros esquemas aqui. Esse aqui é um exemplo do esquema TNCS. Tá? Então neste esquema a função do neutro é proteção para... Neste esquema a função do neutro
e proteção são combinadas em um único condutor, em uma parte do circuito. Então tem um exemplo aqui desse circuito, como isso é ligado, que é o TNC, TNS. E aqui um esquema TNC, né? Então ele demonstra aqui a massa. Neste equipamento a função neutro e proteção são combinadas em um único condutor ao longo de toda a instalação. E aqui nós temos um esquema TT, o aterramento do neutro é diferente do aterramento de proteção, novamente tem a imagem aqui. E um esquema IT, né? O que seria isso? Então o neutro da alimentação não é aterrado, ok? Existe aterramento apenas para a proteção. Na figura abaixo, a impedância entre neutro tende ao infinito e indica que o neutro não está ligado à Terra. Então, são exemplos. O que tem que ser avaliado, senhores? Isso aqui já foge um pouco da parte de segurança da NR10 na prática ali do dia a dia e faz uma relação muito forte com a questão de projeto, com a questão de você ler o manual do equipamento para que esse equipamento seja instalado da forma segura. Quando a gente fala dessas questões dos tipos de aterramento, eu preciso saber disso quando eu vou instalar o equipamento. Ou você pode fazer uma inspeção, uma auditoria, para saber se os equipamentos que você tem instalados seguiram os esquemas que deveriam ser seguidos, que fazem sentido para aquele tipo de equipamento, para aquele tipo de instalação. Tá bom? Então seria isso. E aqui a gente fala agora de equipotencialização, né? O que seria isso? Então, equipotencialização é algo bastante relevante também na questão aí das atividades envolvendo eletricidade. Equipotencialização também é muito utilizado, inclusive, para a questão de combate a incêndio, né? Então, você nossa, mas o que tem a ver isso? A gente já vai entender rapidinho. Então, o objetivo do aterramento de proteção de uma instalação é direcionar possíveis correntes de fuga para o terra, ou para a terra, impedindo que tais correntes venham a provocar acidentes, choques elétricos. O choque elétrico ocorre sempre que uma diferença de potencial, tensão, de um valor tal que é capaz de vencer a resistência do corpo de um indivíduo e fazer circular em uma corrente elétrica. Tá? Então, para que a gente tenha corrente elétrica, a gente precisa ter diferença de potencial. Tá? E a gente vai entender isso claramente. Fato curioso é que entre cargas, massa ou estruturas aterradas por aterramentos distintos, pode aparecer uma diferença de potencial. Caso isso aconteça, é possível, por exemplo, que uma dona de casa sofra um choque elétrico ao se encostar na carcaça da máquina de lavar e no registro da torneira ao mesmo tempo, pois haveria aí uma diferença de potencial. A gente vê essa diferença de potencial em vários exemplos, e um exemplo que a gente pode dar aqui não sei se já aconteceu isso com você, através da eletricidade estática, você vai cumprimentar alguém e toma um choque, por exemplo. Isso nada mais é do que uma diferença de potencial. Existe ali uma compensação e um equilíbrio dos elétrons entre você e essa pessoa. A gente já viu casos aí na internet, se você fizer uma busca aí você vai encontrar, de acidentes num posto de gasolina onde a pessoa foi abastecer o carro e a hora que ela colocou a mão na bomba, geralmente são vídeos em outros países onde não tem o frentista, né? O próprio motorista que faz o abastecimento do veículo, e a hora que ele coloca ali a bomba no veículo dele, acaba ocorrendo um incêndio. Por quê? Porque essa diferença de potencial que existiu ali entre a pessoa e o veículo, por exemplo, gerou uma fagulha, uma centelha, né? Teve uma corrente elétrica passando ali por essa diferença de potencial. Para evitar esse tipo de acidente, é preciso estabelecer mesmo o potencial, que é dado o nome, né, de equipotencialização. Então, entre todas as massas, né, e estruturas metálicas, independente de fazer parte da rede elétrica. Então, você tem que conseguir garantir que tudo esteja no mesmo potencial. Tá, mas como que faz isso, né? Então, uma maneira simples de fazer isso é você interligando, né, todos esses equipamentos, garantir que está tudo interligado. Tá? Então, a equipotencialização consiste basicamente em interligar todas as partes metálicas de uma instalação e todos os aterramentos a um mesmo barramento, conhecido como barramento de equipotencialização principal.
Então essa é a ideia, né? A ideia é simples, tá? Ela, claro, demanda trabalho, mas ela não é nada muito complexa. Então aqui nós tentamos demonstrar isso. Então linhas de aterramento e potencialização instaladas. Então você vê aqui, ó, através desses pontos aqui, amarelo, os equipamentos sendo interligados, ó. Então todos estão no mesmo potencial. Toda a tubulação, toda a bandeja de condutores, dutos de ar de ventilação, né, ó. É isso que seria a equipotencialização aí, e a maneira correta de fazer, garantir a segurança aí de todos por não ter uma diferença de potencial. E aí a gente fala aqui de seccionamento automático, de alimentação, dispositivos de corrente de fuga. Basicamente a gente fala aqui de IDR e DRs. Então são equipamentos, né? Eu já comentei um pouco sobre isso, que como é que eles vão atuar? Assim que tiver uma pequena fuga de corrente, eles vão desarmar, diferente de um disjuntor tradicional. Então pequenas fugas, por exemplo, se tiver o DR instalado ali na máquina de lavar e a pessoa encosta nessa máquina de lavar, ela vai existir ali uma corrente de fuga e ela não vai ficar ali tomando choque, né? Porque o DR vai desarmar. Então é isso que está tratando aqui nesse slide. E novamente eu vou fazer o que nós combinamos aqui, né? Se você quiser pausar e dar uma lida detalhada aqui, eu creio que é válido, mas eu já te dei o resumo do que seria isso para facilitar para você. Então, de acordo com o texto da NBR 5410, um dispositivo de proteção deve seccionar automaticamente a alimentação do circuito, por ele protegido sempre que uma falta entre parte viva e massa der origem a uma tensão de contato perigosa. Então é o exemplo que a gente deu aqui. Encostou no equipamento, encostou na máquina, teve uma fuga de corrente, o equipamento desliga. O seccionamento automático da alimentação é uma medida de controle de risco elétrico. Então isso é legal, né? Entra naqueles itens que a gente tratou como medidas de controle. Tá? E o outro item importante, esse aqui a gente tem que relembrar esse conceito, que é importante ressaltar que a utilização dos dispositivos de seccionamento automático de alimentação como medidas de proteção de controle de riscos elétricos requer a coordenação entre o esquema de aterramento adotado e as características dos condutores e dispositivos de proteção. Então, as coisas vão se falando, né? Quando você define o tipo de aterramento, você também define o tipo de seccionamento automático que você vai utilizar. Tá? Seria basicamente isso. Vamos ter uns vídeos lá explicativos e vai facilitar cada vez mais aí a interpretação e o entendimento. Existem dispositivos conhecidos como diferencial residual, pode ser um interruptor ou um disjuntor, então ele tem lá o IDR ou DR, que tem como finalidade desenergizar o equipamento ou instalação que ele protege na ocorrência de uma corrente de fuga que exceda determinado valor e a sua atuação deve ser rápida. Dispositivo de diferencial residual DR é incompatível com aterramentos que utiliza um cabo comum para o neutro e proteção PE, pois nesse tipo de aterramento, né, que seria o TNC, a corrente de fuga passará pelo DR e isso impede, né, que ele atue. Por isso que é o que eu acabei de falar aqui, né, veio de encontro. Eles precisam estar definidos no projeto, né, que tipo de aterramento, que tipo de seccionamento automático. Então fala aqui mais ou menos novamente do dispositivo de corrente de fuga. Então, de acordo com a NBR 5410, o uso do dispositivo diferencial residual de alta sensibilidade, corrente diferencial residual nominal igual a inferior a 30 mA é obrigado nas seguintes situações. Então, quando que eu devo ter instalado esse dispositivo DR? Sempre que o circuito que serve os pontos situados em locais contendo, por exemplo, banheiro ou chuveiro, não, por quê? Porque pode ter ali um contato com água. Circuitos que alimentam tomadas e correntes situadas em áreas externas da edificação. Então, todos esses casos aqui são exemplos onde, obrigatoriamente, pela NBR 5410, você precisa ter um dispositivo instalado, tá? E ele vai atuar sempre que ocorrer uma fuga igual ou inferior a 30 mA, tá? No caso, isso aí.
circuitos e tomadas de correntes situadas em áreas internas que possam vir a alimentar equipamentos no exterior, e circuitos de tomadas de correntes de cozinha, copas, né, lavanderias, etc. Então seriam esses casos aí que você precisa ter um DR. Existe ainda, para outras aplicações, o disjuntor de diferencial residual de baixa sensibilidade, que percebe apenas correntes de fuga superiores a 500 mA. Então, o exemplo de cima, né, ele percebe uma fuga de 30 mA e ele vai desarmar. E outros casos você tem um dispositivo que já vai perceber fugas maiores, e que seriam no caso de 500 mA. Show de bola? Então é isso aí. Então, segundo o item lá da NR10, né, o item 10.2.8, em todos os serviços executados em instalações elétricas deve ser prevista, adotadas prioritariamente medidas de proteção coletiva. Isso aqui vem novamente de encontro com o que eu tinha comentado com vocês. Nós sempre começamos por medidas de controle EPC, tá? E depois EPI. Basicamente é isso que está sendo falado lá no item 10.2.8 da NR10. Reforça isso que a gente já conversou aqui. A NR10 determina que as medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização elétrica e, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança. Então, quando você não consegue desenergizar, que é o que a NR pede, você pode usar como alternativa o emprego da tensão de segurança. Mas o que seria uma tensão de segurança? A tensão de segurança, ela é aquela tensão de... pode ser extra baixa tensão, né? Então seria até 50 volts em corrente alternada, ou até 120 volts em corrente contínua, né? Originada de uma fonte segura. Tá? Então seria essas as suas alternativas aí quando você não consegue desenergizar. Claro que tem outras alternativas, né? Você tem as proteções, as capas, que a gente vê o pessoal utilizando bastante também, mas essa aqui é uma alternativa também possível. Em ambientes úmidos para o trabalho com eletricidade, o trabalho com eletricidade é desfavorável, pois a umidade reduz a resistência do corpo humano e pode também diminuir a resistência elétrica do ar, assim como comprometer a isolação elétrica dos equipamentos. Essa condição propicia a ocorrência de acidentes com eletricidade, como choque elétrico, arcos voltaicos. A redução da tensão aplicada a extra baixa tensão diminui a intensidade da corrente elétrica, reduzindo ou até mesmo, né, eliminando a probabilidade ali de você ter um acidente com esse perfil, né, dentro dessas características aqui. Beleza, senhores, então é isso. Proteção por extra baixa tensão, né? A gente já falou um pouco aqui sobre isso, é o que a gente acabou de ver a definição ali. E a extra baixa tensão é obtida por meio de transformadores, abaixadores ou baterias ou geradores. E o termo é esse mesmo, né? Às vezes soa estranho, né? Falar abaixadores, é isso mesmo, abaixadores. Alguns cuidados devem ser tomados, como não dispor os condutores de extra baixa tensão em locais que contêm condutores com tensão mais elevadas e não fazer ligações condutoras com circuitos de maior tensão. Do ponto de vista de segurança, esse método é excelente, entretanto, muitas vezes pode não ser aplicável em função da necessidade do equipamento que não trabalha em extra baixa tensão. Eu já passei por algumas situações assim, onde a gente aplicou a extra baixa tensão, mas às vezes o colaborador precisava usar uma máquina de solda, por exemplo. E aí como é que você vai ligar a máquina de solda não extra baixa tensão? Então tudo demanda estudo, né? Análise de risco, APR, e para conseguir chegar a uma solução, né? O trabalho precisa acontecer, mas o trabalho precisa acontecer de forma segura. É isso que a gente precisa lembrar. Tá bom? Então é isso, senhores. Aqui, vamos adiante. Ainda a gente não... Esse módulo 4 é um módulo mais extenso, né? Um módulo mais técnico. Mas a gente já está chegando aí no finalmente dele juntos aqui. Aqui falo das barreiras e invólucros. Então barreiras nada mais é do que algo que vai limitar, né, vai fazer com que o colaborador não avance, que ele não consiga alcançar a área onde existe a zona de risco. A gente viu algo sobre isso na zona controlada, tá bom? Então barreiras seriam isso. E também tem os invólucros, né, que poderiam ser utilizados, e ele é muito utilizado nas partes energizadas, nas partes vivas, né, de um circuito. Então esses seriam dois exemplos aí, barreiras e invólucros, né? E eles devem ser sempre fixados de forma segura, né? E possuir robustez.
e durabilidade, suficiente para apresentar apropriada separação, né, entre as partes e manter um grau de proteção adequado. E aí falamos dos bloqueios e impedimentos. Então, novamente, é o bloqueio, o loto, né, tem vários nomes, né, eu já vi vários nomes aí nas empresas, sistema de bloqueio, sistema de desenergização, enfim. Que nada mais é do que a ação destinada a manter, né, por meios mecânicos, né, no exemplo aqui um cadeado, um dispositivo de manobra, né, fixo numa determinada posição de forma a impedir uma ação não autorizada. Tá? É importante que tais dispositivos possibilitem mais de um bloqueio. Por que, né, que ele deve disponibilizar mais de um bloqueio? Porque se você tiver mais de um colaborador, você vai precisar colocar mais de um cadeado. Não é um cadeado para o trabalho, é um cadeado por colaborador, por trabalhador envolvido. Né? Então isso também é muito importante. Tá? O procedimento de loto não executado da maneira correta, o procedimento de bloqueio não executado da maneira correta, já foi o causador de muitos acidentes. Né? Muitos acidentes. Então se você vai trabalhar, você precisa pôr o teu cadeado. Okay? Você precisa colocar a tua sinalização, né? Igual a gente está vendo aqui nessa imagem. E aí, obstáculos e anteparos. Então, o que seriam esses obstáculos? Né? São destinados a impedir o contato involuntário com partes vivas, mas não o contato que pode resultar de uma ação deliberada e voluntária de ignorar ou contornar o obstáculo. Eu lembrei aqui, senhores, não sei se vocês chegaram a ver isso, mas há alguns anos atrás, talvez 2 anos atrás, não tenho certeza, surgiu aquele jogo do Pokémon, acho que é Pokémon Go, algo assim, onde o pessoal com o celular ficava caçando Pokémon. Né? Eu não sei os detalhes do jogo, porque não usei, mas eu sei que teve acidentes com isso, e é o que está tratando aqui. Né? É o que está falando aqui. O obstáculo, ele impede um contato involuntário. Agora, se o cidadão decide acessar aquela área, que foi casos que aconteceu na época desse jogo, e foge um pouco do controle. Não tem muito o que fazer, né? A pessoa decide avançar, ela decide pular, ela decide passar daquela área. Claro que aqui você vê, né, nessa outra foto, exemplos de uma sinalização não muito adequada. Eu acho que isso aqui você não vai ver hoje nas grandes cidades, nos grandes centros, você não vai ver mais isso. Mas é disso que ele está falando aqui. Então o obstáculo deve impedir uma aproximação física não intencional das partes energizadas. Né? Não intencional. Agora, se o cara quiser intencionalmente acessar, aí fica difícil de controlar. Né? Às vezes o pessoal pula para roubar cabo de cobre, para vender. São vários acidentes desse tipo. Contato não intencional com partes energizadas durante a atuação sobre o equipamento, estando o equipamento em serviço normal. Os obstáculos podem ser removíveis sem o auxílio de ferramentas ou chave, mas devem ser fixados de forma a impedir qualquer remoção involuntária. Show de bola. Excelente. Então, a gente fala agora do isolamento das partes vivas. Então a gente já tem um exemplozinho aqui. Né? Tá? O isolamento de partes vivas é algo indispensável, ele tem que existir. Tá? Então toda a parte viva deve ser isolada. O que ele está falando aqui, o Neilon, de parte viva? Está falando dos fios, por exemplo. Né? Esses fios precisam receber um isolamento. O isolamento deve ser compatível com os níveis de tensão. Né? Então não é qualquer isolamento. E para isso, né, tem um teste, então se faz ensaios para aferir e certificar a qualidade desses isolamentos, que eles são regulados pela NBR 6813, como a gente está mencionando aqui nesse item 4.19. Atenção especial deve ser dada às emendas, né, que juntamente com as conexões constituem as partes mais sensíveis de um circuito elétrico e devem garantir o isolamento adequado ao nível de tensão. Muito bom. Isolamento duplo ou reforçado. Então, existem, né, esses casos, a gente tem um exemplo aqui. O objetivo do isolamento duplo ou reforçado é propiciar uma segunda linha de defesa contra contatos indiretos.
Comumente são utilizados sistemas de isolação dupla em alguns eletrodomésticos e ferramentas, portáteis, furadeira, lixadeira, etc. A simbologia que indica a isolação dupla são dois quadrados, né? São dois quadrados com lados diferentes, um dentro do outro. Eu vou te mostrar uma imagem para ficar mais claro. Então tá aqui. E aí ele também fala da classe de isolação. Então classe 1, a simbologia, classe 2 e classe 3 também tem a simbologia. Perfeito? Muito bom. Outra maneira de garantir um controle do risco elétrico é você colocar fora do alcance, né? Você manter aquele dispositivo numa altura, por exemplo, como a gente vê aqui na imagem, que o colaborador não consiga, né, ou mesmo os usuários não consigam tocar aquela parte energizada. Então a NBR 14039 estabelece espaços mínimos para essa instalação. Então sempre tem uma norma, né? A NR10, é interessante isso, a NR10 ela é a porta de entrada, mas ela vai citando outras normas, como a NBR 5410, como a NBR 14039 e outras que a gente vem tratando aqui, que vão auxiliando para garantir a proteção, a segurança e um trabalho da maneira adequada, técnico, né? Então é isso. A concessionária de energia elétrica estabelece por meio de suas DNs, normas de distribuição, um espaçamento mínimo entre a rede e as residências, para que as pessoas estejam seguras. Eles tentam, né? Porque muitas vezes você vai em regiões aí mais periferias, às vezes, né? Áreas assim, aonde você vê que a sacada da casa, se a pessoa esticar o braço, ela toca o fio. Existe um acidente que ocorreu com um garoto em São Paulo, inclusive passou até no Fantástico isso, que o menino ele tocou com a linha, o pipa dele enroscou e pela sacada da casa dele ele conseguiu puxar o fio e ele ficou ali tomando aquela descarga um período. Procura esse vídeo, eu vou tentar, eu não tenho certeza se esse vídeo está na plataforma, mas se não tiver eu vou pedir para a gente ver se a gente consegue colocar, ou então você procura, se fizer uma busca você vai encontrar. A mãe dele conta toda a história de como aconteceu, o menino sobreviveu e ele perdeu uma parte do braço, se eu não me engano, e alguns dedos do pé. Foi um acidente bem grave, mas sobreviveu. E tem uma relação muito direta com isso. Sempre que a gente consegue associar assim, essa teoria aqui com prática, fica muito mais fácil, né? Esse vídeo é muito bom e a gente vai pôr na plataforma. Se não tiver lá, a gente vai colocar. Muito bom, senhores, é isso aí. Vamos adiante. Então aqui a gente coloca uma imagem mostrando aqui, né, média tensão, baixa tensão. Então são a rede secundária e a rede primária. E aí mostra, né, os distanciamentos. Aí a gente fala de separação elétrica. Então uma das medidas de proteção contra choques elétricos prevista na NBR 5410 é a chamada separação elétrica. Ao contrário da proteção por seccionamento automático de alimentação, ela não se presta a uso generalizado. Pela própria natureza, é uma medida de aplicação mais pontual, né? Então você não consegue usar a separação elétrica em todos os casos. Quais são os casos mais comuns? Salas cirúrgicas, laboratórios e equipe de equipamentos de telecomunicação. Aqui tem uma imagem, tá? Uma proteção por separação elétrica. Então tudo segregadinho. Beleza? Vamos lá. E aí, para a gente fechar, a gente fala da reenergização. Então até aqui nós vimos como é feito para você desenergizar. E como eu faço para energizar, né? Vou voltar à operação. Então a retirada das ferramentas, retirada dos trabalhadores, retirada do aterramento e retirada da sinalização. E destravamento e religação. Então vamos ver cada um desses casos aqui. A retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos. Então remover as ferramentas e utensílios, né? Retirar isso da área. 2. Retirar da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização. E o afastamento dos trabalhadores que dessa fase em diante não podem mais
invadirem as instalações, não podem mais estar naquela área. Então, retirada dos trabalhadores. Retirada do aterramento, né? Então, se houve o aterramento temporário, ele deve ser retirado. Retirada da sinalização, né? Então, a sinalização já pode ser também retirada da área. E então, o destravamento e a religação. Então, remover os elementos de bloqueio, travamento ou mesmo área inserção de elementos condutores que foram retirados para garantir a religação, reenergização do circuito ou do trecho, restabelecendo a condição de uso e o funcionamento da instalação. Então, basicamente, voltando ao normal. Senhores, então é isso. Esse módulo 4 é um módulo mais extenso, é um módulo mais técnico. A gente fala muito da parte de aterramento e é bem importante que você assista os vídeos lá, que vai complementar o teu estudo, tá? Não faça correndo, não faça com correria, não faça com pressa. Lembra que esse é um treinamento de 40 horas, tá? O treinamento de 40 horas, quando feito presencial, são 5 dias de curso. Então não tem por que você correr e querer fazer tudo atropelado, tá? Que não vai sair como deveria, tá bom? Faz aí com calma, faz os exercícios, se precisar volta nos vídeos, responde tudo lá. Responder os exercícios por módulo vai te ajudar muito na avaliação final, tá bom? Senhores, é isso, a gente já volta e já se encontra no módulo 5 após você ter concluído os exercícios. Valeu, um abraço!